Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, a mais um encontro aqui técnico nesse canal aqui do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você que está assistindo aí do seu celular, da sua Smart TV, do seu computador, do seu tablet, de onde quer que você esteja vendo essa transmissão aqui no Brasil mesmo, região Sudeste, Sul, Nordeste, fora do país. Nós temos aí muitos profissionais que acompanham o nosso trabalho também em outros países, principalmente Angola, Portugal, aqui na América Latina. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos aqui a mais um encontro, porque o nosso tema de hoje é um tema extremamente importante nos dias atuais, né? Nós temos ali basicamente as nossas drenagens hoje no território brasileiro. 99% delas vão tocar nesse tema, que são as redes de drenagem. Então, você vai entender como dimensionar corretamente uma rede de drenagem e ainda por cima como criar uma nova renda com essa habilidade, né, de dimensionamento, de análise hidráulica de rede de drenagem, ok? Então, esse é o nosso assunto aqui de hoje que a gente vai discorrer aqui ao longo dessa aula, beleza? Antes de a gente começar, eu queria me apresentar. Eu sou o José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Atuo no mercado já há 14 anos, estou indo aí para o meu 15º ano de atuação no mercado, sempre atuando aí na parte de águas, né, drenagem, recursos hídricos, hidrologia, hidráulica, modelagens e por aí vai. E há 3 anos atrás eu comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui nas redes sociais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram e outras redes aí que nós temos disponíveis hoje com o acesso aí da internet, ok? Então, nesses 3 anos, nós tivemos aí muitas iniciativas dentro dessa área de água. Então, nós temos aqui não só essas aulas no YouTube, mas as postagens nas redes sociais também. Criamos apostilas, PDFs, planilhas de Excel, de cálculo. Nós temos hoje a nossa plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, onde nós temos uma sequência de treinamentos técnicos para drenagem, hidrologia, softwares, RecHMS, RecRA, SWIM e outros treinamentos que nós temos. Nós temos hoje também a nossa pós-graduação voltada para a drenagem aplicada na infraestrutura, Lato Sensu, com mais de 420 horas aprovadas pelo MEC. Nós temos também o nosso site /blog, que você pode acessar, inclusive, aí, sobreaságuas.com e ver todos os artigos que nós temos disponíveis nesse site, nesse blog, porque são artigos completos, são artigos ali aprofundados para cada tópico que nós estamos abordando. Então, não deixe de visitar esses artigos depois, estudar, baixar, salvar no seu computador, ok? Nós fizemos eventos também presenciais, nós fizemos mini cursos gratuitos de drenagem e outras atividades ao longo desses 3 anos, ok? Todo esse aglomerado de ações tem um único objetivo: fazer com que você domine a drenagem urbana e fature R$10 mil ou mais nessa área. E quando a gente fala de dominar a drenagem urbana, isso que a gente vai ver aqui hoje é mais uma fatia importante nesse domínio da drenagem urbana. Porque dominar a drenagem urbana é dominar as técnicas, os métodos, as equações, os softwares, as visões de projeto, né? Então, esse é o domínio que nós queremos que você tenha da drenagem urbana e tendo, né, essa visão técnica realmente dessa área, que você possa atuar nessa área com os seus projetos e as suas consultorias, independente da sua atuação, qualquer trabalho que você vai desenvolver nessa área de infra, de drenagem, vai gerar aí cerca de 5 dígitos ou mais de faturamento aí para você, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui com essas aulas, inclusive com essa aula aqui de hoje também, beleza? Antes da gente começar, pessoal, já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse assunto, se você se interessa por drenagem, tá? Não sei se você sabe, mas o YouTube ele apresenta mais esse vídeo para outros profissionais quando ele enxerga que tem mais relevância no vídeo. E ele enxerga que tem mais relevância quando tem mais interação, mais curtida. Então, quando você clica em curtir, você acaba promovendo esse vídeo para outros profissionais também. Agora, se você já conhece outros profissionais, colegas de trabalho, de faculdade, de mestrado, de doutorado, você já tem aí uma rede aí de amigos, colegas próximos que também têm interesse nessa área, clica aí em compartilhar e manda direto para eles aí, manda para 3 amigos aí que têm interesse
nessa área, beleza? E por fim, pessoal, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva para você garantir todos os conteúdos que nós temos postado aqui diariamente para te aproximar desse objetivo de dominar a drenagem e faturar R$ 10.000 nessa área, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, 3 pontos importantíssimos que nós vamos abordar aqui nessa aula, ok? Bom, então estamos aqui com a tela compartilhada e eu separei aqui 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é por que é importante dimensionar corretamente a rede de drenagem, tá? Parece engraçado, né? Mas eu tenho visto, né, ainda muitos profissionais, né, algumas prefeituras, que acabam indicando a drenagem no olho, né? Não, põe lá uma rede lá de 50, ali põe uma de 80, ali põe uma de 1 metro. Mas existe uma ciência por trás, né, da drenagem, existem os métodos de cálculo por trás da drenagem, né? E quando a gente coloca simplesmente uma indicação, né, por um chutômetro ou baseado numa experiência, né, mesmo assim, a gente pode falhar muitas vezes na especificação do diâmetro da rede, tá? E essa falha do diâmetro, da especificação correta do diâmetro da rede, pode ocasionar alguns problemas para o nosso sistema de drenagem, tá? Quais problemas, né? Então, a gente vai ver aqui quais são os impactos que podem gerar aí um mau dimensionamento de rede de drenagem. Depois a gente vai ver como dimensionar efetivamente, então, uma rede de drenagem, passo a passo, tá? E aí, por fim, a gente vai ver como construir uma nova renda com esse conhecimento e vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira etapa aqui, né? A gente focar um pouco no porquê é importante você frisar um pouco aqui essa aula, pegar esse conhecimento, né, aplicar na prática, o que é importante dimensionar corretamente aí o sistema de drenagem. Vamos lá. Se nós não fazemos um dimensionamento correto, isso quer dizer que a nossa estrutura pode estar muito superdimensionada ou muito subdimensionada. Tá? Então, se eu tenho uma estrutura bem dimensionada, está funcionando ali com a sua eficiência, né? Agora, se eu coloquei uma rede muito maior do que o necessário, eu tenho um superdimensionamento, né? Coloquei uma estrutura muito maior do que era necessário para aquele caso em específico. Agora, se eu tenho aqui o cenário ótimo e eu coloquei uma rede muito menor do que é necessário, eu tenho um subdimensionamento, né? Ou seja, aquela rede também não vai atender por outros critérios, tá? Então, quando nós temos essa falha no dimensionamento para mais, né? Nós superestimamos demais a nossa rede, o que pode ocasionar ali? Bom, nós temos alguns problemas aqui, né? Logo de cara, a gente consegue perceber o seguinte: se eu, com uma rede de 50 centímetros, já resolvo a minha drenagem local, se eu colocar uma rede de 1 metro, o que vai acontecer na primeira instância? Né? Eu vou elevar o custo da minha obra, sem muitas vezes uma justificativa técnica que possa alicerçar essa decisão. Isso daí vai trazer ônus para o cliente barra sociedade, porque se for um projeto público, quem está pagando aquela obra somos nós, né? Com os nossos impostos, ok? Se for um projeto privado, bom, o cliente vai ter que gastar mais naquele projeto, né? Vai ter um ônus ali de custo sem necessidade nenhuma, né? E se for uma obra pública, o cliente também vai ter que gastar sem necessidade, só que aí esse cliente, sendo público, quem paga, né, a obra somos nós. Então, aqui nós aumentamos, né, o nosso custo, não só da nossa rede, mas também de todo o processo de execução da rede, porque é feita uma vala, né, é feita uma vala de escavação, pode ter escoramento, pode não ter, o volume dessa vala, botar fora, mão de obra, tamanho da rede, custo da rede. Imagina só, isso aí vira uma bola de neve, né, com um custo muito elevado e, assim, se fosse um custo muito elevado, mas tendo necessidade, é um cenário. Né? Agora, quando está superdimensionado, é um custo super elevado, sem ter nenhum respaldo técnico, tá? Sem ter nenhum respaldo técnico. Então, o primeiro ponto do superdimensionamento que pega é realmente o custo, sem necessidade, ok? Outro ponto, pessoal, é o seguinte:
Existe um critério de dimensionamento de rede de drenagem que é especificado pelos manuais de drenagem, que é a velocidade mínima para essas redes, sarjetas, né, dispositivos que vão conduzir o escoamento no sentido longitudinal, que se tenha uma velocidade mínima de 0,75 metros por segundo. Por que isso? Né? Porque se nós temos uma rede de drenagem com uma velocidade inferior a 0,75 metros por segundo no cenário de projeto, isso quer dizer que essa rede e essa sarjeta, ela vai ali proporcionar com que o escoamento não tenha energia suficiente para transportar o sedimento, tá? E esse sedimento logo começa a ser depositado na própria rede. E isso vai reduzindo a área útil da nossa rede, isso vai reduzindo a área hidráulica da nossa rede. Então, quando a gente pensa em escoamentos, em obra, em projeto, em casos reais, nós não temos só água, né? Até coloquei uma imagem aqui com bastante sedimento chegando aqui numa boca coletora. Nós não temos só água, né? Nós temos sedimentos, areia, silt, finos, pedrisco, né? E outras coisas que vêm junto com a água. Então, a água ela precisa não só escoar pelo nosso dispositivo, mas ela precisa também transportar esses sedimentos de montante para jusante, tá? Agora, se ela não tem energia suficiente para fazer esse transporte de sedimento, esse sedimento ele começa a ser depositado na rede. E aí a nossa rede de 50 centímetros começa a encher de areia e começa a perder área hidráulica. Aí, quando tem uma entrada de água na rede, ela tem menos área hidráulica para veicular aquela vazão. Então, quando a gente trabalha com uma rede superdimensionada, né, quanto maior o tamanho da rede para a mesma vazão, né, a gente fala, pensa na seguinte questão, uma vazão X, sem variar a vazão, tá? Se eu vou aumentando a rede, a velocidade vai diminuindo, porque eu vou aumentando a área hidráulica. Então, se eu precisava de uma rede ali de 50 para ter uma velocidade adequada para o escoamento acontecer dentro da faixa mínima, eu coloco uma rede de 1 metro, a chance é que a velocidade vai reduzir e pode ser que ela reduza para baixo do mínimo, e aí você não tenha energia suficiente para transportar esse sedimento, tá? Então, aqui é um segundo aspecto aí do problema de superdimensionamento. Agora, o outro lado da moeda também é válido, né? O subdimensionamento. Olha, coloca uma rede lá de 40 e quando você vai calcular, precisa de 60. Então, ela está subdimensionada, né? Ela está com um diâmetro menor do que o necessário. Nesse caso, pessoal, nós temos dois problemas bem claros aqui, tá? Primeiro, se a rede é menor do que ela deveria ser, né? Ela é insuficiente hidraulicamente, possivelmente, né, num cenário crítico de projeto, ela vai trabalhar em carga. Então, ela vai trabalhar com seção plena, né? Vai estar cheia de água, tá? Isso daí pode favorecer a elevação do nível d'água no PV. Então, você tem rede, PV, rede, PV, rede, PV, né, que é o posto de visita. Se a minha rede está com seção plena, começa a gerar um remanso, começa a gerar uma elevação da lâmina d'água no PV. E essa elevação ela pode chegar até o meu pavimento. Quantas vezes aí você já não passou de carro em época de chuva e você vê minando água ali na tampa do PV, né? Ou seja, está saindo água do PV para a rua, né? Aquela água do PV ela está extravasando pela tampa, tá? Isso daí vai gerar o quê? Problema de alagamento local. Se eu tenho um PV que está falhando ali, porque a rede está em carga e gerou remanso, então ele vai jogar água para fora do PV e essa água vai para onde? Vai para a rua, vai criar aqueles empoçamentos, aqueles alagamentos locais. Por quê? Porque possivelmente a rede de drenagem, né, foi subdimensionada, ok? Outro ponto, né, pessoal? Se nós subdimensionamos a rede, né, o contrário do aumento de área e redução da velocidade também é válido. Se eu tenho a mesma vazão e eu vou diminuindo a minha rede, a velocidade tende a aumentar, porque a minha área hidráulica está diminuindo, ok? Se eu faço esse movimento, pode ser que a minha rede esteja exposta a uma velocidade que ela não suporta, ou seja, posso ter problema de abrasão. Então, se você pega os manuais de drenagem, eles vão especificar, olha, a velocidade máxima em torno de 4, 5 metros por segundo. Se eu tenho uma rede que está veiculando um escoamento de 8, 9, 10 metros por segundo, a chance de ter um problema de abrasão, que é um desgaste
mecânico no nosso concreto, um efeito lixa, é muito grande. Tá? Então, eu posso reduzir a vida útil do meu dispositivo justamente porque ele está exposto a uma velocidade que ele não suporta. Tá? Então, aqui é um outro problema aqui, a questão do subdimensionamento. Tá? Então, pessoal, olha só, tanto para mais como para menos, né, eu posso ter problemas. Tá? Então, não é um chutômetro do tipo, não, vou chutar para mais porque eu tenho uma folga de segurança. Tá, mas se você chutar para mais, você está gerando mais custo na sua obra, não só da rede em si, mas de toda a operação, toda a mão de obra, toda a escavação, todo o botafora, você está empilhando custo desnecessariamente, tá? E ao mesmo tempo você está expondo a sua rede a um cenário de deposição de sedimento, caso a velocidade do escoamento se torne menor do que a mínima, ok? Então não é chutar para cima ou chutar para baixo que vai resolver, ok? Beleza. Aqui nós temos o seguinte passo, né? Como dimensionar uma rede de drenagem corretamente. Olha só, nós temos aqui três possibilidades que eu queria falar um pouco para vocês, né? A primeira possibilidade é na unha, né? Vamos colocar assim, tá? Não necessariamente na unha, no papel e caneta, né? Se você quiser fazer também não tem problema. Mas hoje em dia a gente consegue montar todo um roteiro de cálculo numa planilha de Excel, tá? Como eu já tenho uma montada que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Qual que é a vantagem? Bom, a planilha a gente tem ali uma maior facilidade, né? Porque a gente já vê Excel, né? Já é algo que está mais conectado com o nosso dia a dia, né? É um pacote Office ali que a gente já costuma mexer, Word, Excel, né? Tal. Então, o uso da ferramenta acaba sendo mais pulverizado aí no mercado, né? Você tem uma flexibilidade boa de utilizar o Excel, você vê as equações, você, né, trabalha ali de uma forma que você consegue customizar o seu roteiro e tudo mais, né? Agora, também tem algumas limitações frente aí aos softwares, por exemplo, né, principalmente da parte de modelagem, porque a modelagem vai envolver aí equações mais complexas, métodos mais complexos, que se você for estruturar no Excel, você vai ficar meio biruta ali, né? E possivelmente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, um dos caminhos aí é através, né, de cálculos aí utilizando o próprio Excel. O segundo caminho é utilizando a ferramenta Cisco, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela UFMG junto com a Pimenta d'Ávila de Minas Gerais. É uma ferramenta que tem um módulo de escoamento, né, para a seção circular, e lá você consegue calcular, inclusive dimensionar a sua rede de drenagem também, tá? Inclusive aqui no canal nós temos vídeos aí também de como utilizar a ferramenta, e é uma possibilidade. Outra possibilidade, até para checar esse dimensionamento, aí com um nível técnico um pouco mais aprofundado, é através da ferramenta Swim. Esta é uma ferramenta de modelagem hidrológica e hidrodinâmica para drenagens, né? E ali nós conseguimos modelar uma rede de drenagem e avaliar o escoamento não só no EPU, que está ali atrás aqui do Cisco, né? Na frente do Cisco, mas também em EGV. O que seria isso? EPU é escoamento permanente uniforme. Então, no Cisco, a gente consegue entrar somente com uma vazão e a gente considera que a declividade da rede é igual à declividade da lâmina d'água, que vai ser igual à declividade da linha de energia. Esse é o escoamento permanente uniforme, que é uma simplificação aí matemática, né? Agora, no Swim, nós já temos aqui o escoamento EGV, que é gradualmente variado. A gente consegue ver as curvas de remanso, tá? Então, imagine que a sua rede está descarregando num curso d'água que tem impacto ali do efeito da maré, né? Então, quando a maré estiver alta, a minha curvatura de saída da água é uma. Quando a maré estiver baixa, essa curvatura de saída da água é outra. Então, essas curvas de remanso, esses efeitos que acontecem na prática, podem ser avaliados, por exemplo, no software Swim, pois ele trabalha com escoamento gradualmente variado, alicerçado ali nas equações de Saint-Venant, tá? Então, nós temos aqui essas possibilidades, desde o mais simples até o mais complexo e, ao mesmo tempo, mais completo também, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui os dois processos, né? O planilha e também o Swim,
para que vocês possam ver esse delta aí que nós temos, né? Desde a planilha até um software mais avançado, ok? Então, eu vou abrir a planilha aqui para vocês. E aí, olha só. Um ponto, pessoal, que a gente não vai detalhar muito nessa aula é análises hidrológicas, tá? Então, análises hidrológicas, delimitação de bacia, cálculo de tempo de concentração, runoff, tempo de retorno, né? Isso aí nós temos outros vídeos aqui também no nosso canal que a gente aborda de forma mais detalhada, né? Então, a gente vai focar na análise hidráulica, no dimensionamento mesmo aqui da rede, tá? Então, olha só, imagine que eu tenho esse projeto, onde eu tenho aqui a primeira área, que vai carregar, então, aqui o escoamento dessas bocas coletoras laterais. Das bocas coletoras laterais, vem para esse PV e dá início aqui à minha primeira rede, tá? Essa rede aqui tem 50 metros de extensão, né? E chega aqui, conecta o PV1 com o PV2, beleza? Então, vamos avaliar hidraulicamente aqui essa rede, tá? Primeiro ponto, né, que a gente não vai detalhar muito, seria a vazão de projeto. Essa vazão de projeto vai vir no método racional, que é um método hidrológico, que é C vezes I vezes A. T é o coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de um, mais impermeável é a bacia. Nesse projeto aqui, por exemplo, de loteamento, seria algo em torno de 0,8, né, mais ou menos. I vai ser a intensidade de projeto, a intensidade de chuva de projeto, que nós conseguimos aí com a equação de chuva local. E A é a nossa área de contribuição, que nesse caso aqui seria 1.460 metros quadrados, né? Bom, então imaginemos que a nossa vazão de projeto deu algo em torno aqui de 0,1 metro cúbico por segundo, né? Que é bastante relevante ali, tá? Bom, colocado isso aqui na planilha, então, nós temos que definir a rugosidade da nossa rede de drenagem. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Rugosidade da rede de drenagem. Então, qual que é a rugosidade? A rugosidade, se eu diminuo aqui, a rugosidade é 0,013, tá? Essa rugosidade, ela depende do material, que pode ser concreto ou PAD. PAD vai ser algo em torno de 0,01, né? Concreto vai ser de 0,013 até 0,015, né? Então tem uma certa flutuação, mas nem tão grande assim, tá? Bom, depois eu tenho o comprimento da minha rede, que é de 50 metros, ok? Então vou colocar aqui o meu comprimento. E depois eu tenho o desnível do trecho. O desnível do trecho, eu tenho aqui da 585 até a 582. Então tem um desnível aqui, ó, 585 menos 582 de 3 metros. Com isso, pessoal, a planilha já calcula a declividade do trecho, né, que seria algo em torno de 6%, né, 0,06 metros por metro, que é basicamente a declividade da nossa rua, tá? E a nossa rede está seguindo essa declividade, ok? Beleza. Depois eu tenho aqui um cálculo do diâmetro da rede necessário, né, para veicular, então, essa vazão. E aí nós temos aqui uma equação de Manning rearranjada, já para uma seção circular. E aí nós temos o N, que é a rugosidade da seção, que aqui no caso é 0,013. Nós temos o Q, que é a vazão de projeto, que nesse caso é 0,1. E nós temos o S, que é a declividade da nossa rede, que é 0,06. Fazendo esse cálculo, nós chegamos em algo em torno de 22 centímetros, tá? Obviamente, pessoal, esse tamanho aí não é comercial, né? Então, a gente trabalha no mínimo com rede de 40 centímetros. Obviamente, não existe uma norma brasileira de projeto de drenagem, tá? Então, existem os manuais regionais e municipais, e dentro desses manuais nós temos as recomendações de redes mínimas, tá? 98% dos manuais vão abordar a rede mínima de 40 centímetros, ok? Talvez um ou outro ali adote ainda 30, mas já basicamente mudou a chave para 40 centímetros na maior parte do território nacional. Então, se esse valor aqui, ó, ele for menor do que 40 centímetros, aí nós vamos trabalhar basicamente com 40 centímetros. Se ele for maior que 40 centímetros, a gente vai trabalhar com esse valor aqui, certo? Como ele é menor, estou adotando 40 centímetros. Beleza. Depois eu tenho o cálculo de vazão plena,
tá? Vazão plena, para a seção, então, plena aqui da minha rede de 40 centímetros. Então, olha só, já tem aqui o π, né? Vezes o diâmetro adotado, que é 40 centímetros, dividido por 4 vezes n, que é a rugosidade da rede, 0,013, vezes diâmetro adotado, dividido por 4, elevado a 2/3, né? Vezes S, que é a declividade, elevado a meio. Então, a vazão plena aqui suportada seria de 0,51 metros cúbicos por segundo, né? Para a nossa seção aqui cheia de água, ok? Beleza, depois eu tenho a relação de vazão, Q sobre QP. Então, é a vazão de projeto dividido pela vazão plena. Quando eu pego e faço essa conta, ó, que seria aqui a vazão de projeto 0,1 metro cúbico por segundo, dividido pela vazão plena, 0,51. Eu chego num resultado de 0,19, né? Vou até arredondar aqui, ó. 0,196. O que eu preciso fazer, pessoal, com esse resultado? Ó? Nós temos uma tabela aqui, se você for pegar os livros aí de drenagem, né, manuais de drenagem, de hidráulica, né, você vai encontrar essa tabela também. Essa tabela faz uma correlação de alguns parâmetros aqui na nossa rede. Então, por exemplo, Q sobre QP, que é vazão de projeto sobre vazão plena, velocidade sobre velocidade plena, área pelo diâmetro ao quadrado, raio pelo diâmetro, lâmina d'água pelo diâmetro. Então, faz algumas correlações. E olha só, quando eu tenho aqui o meu Q sobre QP igual a 0,196, eu teria essa linha aqui a ser trabalhada, tá vendo? Porque esse valorzinho aqui, arredondando, né? É 196, ok? 0,196. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, Q sobre QP, né? 0,196. Agora ficou bom, né? Q sobre QP, 0,196, que é o que eu tenho basicamente calculado aqui. Bom, então se eu tenho essa relação, qual que seria o meu Y sobre D? Se eu tenho aqui 0,96, o meu Y sobre D seria 0,3. Tá vendo? Está na mesma linha? 0,3. Então, eu teria aqui 0,3. Tá? No meu Excel está com vírgula, tá, pessoal? Mas aí o de vocês, sigam o separador decimal aí de vocês, no caso. Se tiver em ponto, põe ponto, né? Ou melhor, né? Posso vir até aqui, ó, colocar um igual e selecionar aqui, já pego o valor exato ali. Beleza? Depois eu tenho a altura da minha lâmina d'água. E aí a altura da lâmina d'água vai ser aqui o meu próprio Y, dividido aqui por D, que é o D adotado, né? Que vai ser o nosso diâmetro, vezes o próprio diâmetro, tá? Então, fazendo essa conta aqui, eu teria basicamente o y sobre d, né, que é o valor de 0,3 que eu acabei de encontrar, né, vezes o próprio diâmetro adotado, que é 0,4. Com isso, pessoal, eu teria o meu valor de y, ok? Que é a minha lâmina d'água. Então, perceba que esse parâmetro que eu acabei de encontrar aqui, ó, essa relação, que é 0,3, eu estou utilizando ela nessa equação aqui, ó, tá? Nessa parcela. Então, 0,3 vezes o diâmetro adotado, que é 0,40, vai me resultar numa lâmina d'água de 12 centímetros. Beleza? Show! Então, próximo passo. Relação de velocidade. Lembra que na minha linha eu tenho algumas relações, tá vendo? Eu tenho aqui raio por diâmetro, área por diâmetro quadrado, velocidade por velocidade plena, vazão de projeto por vazão plena e por aí vai. Então, eu tenho um item aqui também, ó, que é velocidade de projeto dividido pela velocidade plena. Então, se eu for pegar na minha linha, ó, eu teria 0,7761, que é esse valorzinho aqui. Então, eu vou pegar ele e puxar lá da tabela. 0,7761. Beleza. Próximo passo. Velocidade para seção plena. Ok? Então, como que eu vou calcular essa velocidade? Vou pegar a vazão plena, dividir por π vezes diâmetro adotado ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, pegando a equação aqui, ó, vazão plena, a gente já calculou lá em cima, né? Que é 0,51. Beleza?
Depois dividido por π vezes o diâmetro adotado, que a gente adotou 40 centímetros aqui, ó. Beleza? Elevado ao quadrado dividido por 4. Então, fazendo essa conta, eu chego numa velocidade plena de 4,06 metros por segundo aqui arredondando. Ok? Feito isso, bom, olha só, né? Eu tenho V sobre VP igual a 0,77. O VP eu acabei de calcular aqui agora, que é a velocidade plena. Então, agora eu consigo achar o V, né? Consigo achar o valor de V, certo? Então, qual que é a velocidade da seção? Vai ser VP vezes V sobre VP, certo? Então, o meu VP eu já tenho, né? O V sobre VP eu também já tenho essa relação, tá? Então, aqui, ó, se eu for olhar, eu tenho V sobre VP e somente o VP separado. Então, eu consigo calcular agora a minha velocidade na seção. Então, pegando aqui a equação, VP, que é 4,06, vezes V sobre VP, que vai ser 0,7761. Fazendo essa conta, eu chego em 3,15 metros por segundo, ok? Então, teria essa velocidade aqui. Essa velocidade, pessoal, ela precisa ser maior do que 0,75 metros por segundo, até pela diretriz que a gente viu ali, né, que eu passei para vocês, de sedimentação, de depósito de sedimento, etc, etc. Mas ela não pode ser também muito elevada, né, acima de 4, 5 metros por segundo. Então, ela estaria dentro aqui dos limites toleráveis aí, né, para a rede de drenagem, ok? Então, perceba que é um passo a passo bastante simples, as equações não são complexas, tá, pessoal? Tem algumas que são maiores, mas olha só, aqui só tem o diâmetro, rugosidade e declividade, são parâmetros simples, tá? Não tem nada de equação diferencial, né? Então, são equações bem simples aqui, alicerçadas também por tabelas, né, que nós já temos pré-prontas, e a gente consegue fazer essa análise de uma rede de drenagem através aí de um Excel simples como esse daqui, tá? Obviamente, se eu tenho ali condições, né, de fazer uma modelagem, avaliar o escoamento com outras variáveis, né, eu também posso fazer, por exemplo, utilizando aqui o software Swim, né? Então, aqui nesse loteamento, eu tenho as minhas redes de drenagem, ó, a trecho 1, trecho 2, trecho 3 e por aí vai. E aí eu consigo fazer um modelo, né, de todo o meu sistema e avaliar hidraulicamente aqui as nossas redes de drenagem. Aí eu vou ter muito mais subsídio e informação de cada rede, tá? Por exemplo, ó, vou ligar aqui as minhas redes por velocidade, ó. Eu vou passar aqui no tempo e eu começo a ver essas mudanças de cores, ó, justamente essa paleta de cor da velocidade. Então, até 0,01, né, quase nada de velocidade, teria um azul escuro, que seria na condição inicial antes de passar água, né? Depois que começa a passar água, até 1 metro por segundo eu teria um cian, de 1 metro até 3 metros eu teria um verde, de 3 metros até 5 metros teria amarelo e 5 metros para cima vermelho. Então perceba que conforme vai passando o tempo, ó, já tenho velocidade de 2,5 metros por segundo, aqui 1,56 metros por segundo, aqui 2,41, né? Passei mais um passo no tempo, ó, aqui já está com 3,79 nessa primeira rua, né? Aqui embaixo com 3,82, aqui com 4,54, tá vendo como aumenta aqui bastante a velocidade? Então, eu consigo ter essa visualização bem mais detalhada de cada trecho de rede, não só por velocidade, mas também por profundidade, ó. Então, perceba que para cada coloração aqui eu tenho uma profundidade, estão aqui todas abaixo de 20, né? Então, poderia, por exemplo, editar minha paleta de cor aqui, ó, para cada ponto 0,5, né? Depois aqui ponto 10, opa, ponto 10, e aqui, por exemplo, para ponto 15, né? Vou mudar aqui essa escala de cores, olha só. Aqui já está com ponto 18, está acima de ponto 15. Aqui ponto 21, deixa eu só ajustar então aqui, ó. Vou fazer assim, ponto 10. Opa, vou colocar aqui ponto 15 e vou colocar aqui ponto 20, ajustar essa escala.
Agora, olha só, o verdinho, né, tá abaixo aqui de 0,15, né, de 15 centímetros, o amarelo abaixo de 20 centímetros e o vermelho já está acima de 20 centímetros de lâmina d'água, tá vendo? Então, consigo também visualizar todas as redes por profundidade aqui de lâmina d'água, ok? Consigo avaliar também por vazão, né, por volume, capacidade, por aí vai. Uma coisa interessante que eu também consigo avaliar nesse modelo, né, é justamente aqui uma análise de todo o nosso perfil da lâmina d'água. Por exemplo, vou vir aqui em criar o meu perfil e vou criar um perfil da rua A completo. Então, olha só o que acontece. Ó. Consigo ver toda a minha rede de drenagem e aí, com o passar do tempo, a oscilação da minha lâmina d'água. Perceba que no final, ó, no final ele vai descarregar num reservatório. Então, olha só a lâmina d'água subindo, ó, tá vendo? E criando aqui um remanso aqui na minha rede, que pode chegar aqui até 3, 4 PVs para cima. Isso daqui, pessoal, obviamente no Excel, né, simplificado, você não vai ter essa sensibilidade, você não vai conseguir avaliar, né, as suas redes de drenagem com esse nível aqui de precisão e de clareza. Tá? Então, por isso que o Excel é um método mais simplificado e aqui o modelo acaba trazendo uma visão um pouco mais detalhada, né, do que pode acontecer ali na obra. Tá? Consigo ver aqui também, pessoal, justamente para cada rede de drenagem, se eu for selecionar, eu consigo avaliar em gráficos também, né, as vazões que estão passando, os ideogramas que estão passando aqui, no caso dessa rede que eu selecionei. Posso selecionar essa rede, criar um ideograma, mas posso adicionar uma outra rede também, criar um ideograma, uma outra rede também, criar o ideograma, né? Assim eu tenho vários ideogramas aqui somados, né? Só mudar aqui o eixo aqui embaixo para ficar melhor de ver. Então, vários ideogramas somados que estão passando para cada trecho de rede. Ó. Aqui para a rede T2, aqui para T3 e o magenta para T5, né? Então, consigo também visualizar esses ideogramas pela rede. Então, perceba só as possibilidades que você tem dentro de um software de modelagem, né? Então, não vai ser simplesmente uma análise de um escoamento permanente uniforme com uma única vazão, né? Com uma única velocidade. Não, aqui você vai ter esse ideograma, essa passagem. Começou a chover na bacia, começa a chegar água na rede, o nível da água vai aumentando, parou de chover, vai diminuindo. Então, toda essa dinâmica e esses efeitos que essa dinâmica traz consigo, nós conseguimos avaliar dentro de um software de modelagem, como é o caso aqui do próprio Swim, ok? Então, mostrei aqui duas possibilidades, né? Desde a planilha mais simplificada até o Swim, que é mais avançado, tá? Em relação de oportunidades dentro dessa área para a criação de rendas, né, pessoal? Nós temos 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é o conhecimento técnico, né? Então, se você vai atuar nessa área, isso que eu estou mostrando para vocês é importantíssimo, né? Saber dimensionar corretamente a rede de drenagem, não superdimensionar nem subdimensionar, saber essas nuances aqui das questões hidráulicas da rede, né? Então, esse conhecimento técnico ele é fundamental, ele é um dos pilares ali para você conseguir criar renda adicional, né, em cima desse trabalho, tá? Segundo ponto é você estar presente em comunidades técnicas, em grupos de network, tá? Por quê? Porque ali é onde pode surgir muitas oportunidades de trabalho que você pode abraçar tendo o seu conhecimento técnico em dia, tá? Por exemplo, nós temos hoje aqui a nossa plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, tá? Nós temos diversos treinamentos aqui, sequenciados dentro aqui da plataforma, tá? Então, é um universo aqui a parte da drenagem mesmo, tá? Temos um treinamento de drenagem urbana completo, com 12 módulos, né? Então, ele é bastante completo no ponto de vista aqui de abordar microdrenagem, macrodrenagem, civil 3D, SWIM, macroestúdio, dissipador de energia, amortecimento de cheia, técnicas LEED, por aí vai. E os alunos que participam dessa plataforma, dos treinamentos, ou têm acesso à plataforma integral, eles têm acesso a um grupo de networking também. E dentro desse grupo de networking, nós temos diversas oportunidades que sempre estão rolando, né? Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui, que mandaram até no grupo, né? Bom dia, alguém poderia indicar engenheiro projetista de drenagem? Engenheiro precisa saber dimensionamento, por favor, chamar no privado. Tá? Isso daqui, quem está participando do grupo, né,
tem acesso, porque está lá no grupo, está no momento certo, na hora certa. Tendo o seu conhecimento técnico em dia, é uma oportunidade aí para ser abraçada e criar uma renda com esse conhecimento. Outro exemplo aqui, ó. Bom dia, pessoal. Quem atua com freelancer e tiver interesse em me passar um orçamento para um projeto de drenagem, por favor, enviar mensagem no privado que passa as informações relativas ao projeto. O que eu ia precisar fazer aqui? Dimensionar, né? As redes de drenagem vão fazer parte do projeto e você vai precisar dimensionar essas redes. Então, você vai criar uma renda com esse conhecimento que você está obtendo aí de rede de drenagem. Outros aqui, pessoal. Boa tarde, tem uma amiga que está precisando executar um projeto de drenagem e pavimentação. Não tenho detalhes, por favor, fazer contato com ela, caso tenha interesse. Né? Então, são oportunidades que acabam acontecendo nesses grupos de networking, né? E que os próprios alunos ali acabam fazendo essas parcerias, esses atendimentos e gerando essa renda aí adicional com esse conhecimento, tá? Alguns exemplos dessas aplicações, por exemplo, aqui, né, projeto de drenagem industrial, projeto de drenagem de bairro, né, que normalmente é mais via prefeitura, né, via órgão público, projetos de drenagem de loteamento, todos esses projetos aqui, dependente do mercado, eles vão precisar do profissional que saiba fazer o dimensionamento correto das galerias, das redes de drenagem, tá? Um exemplo bem interessante, pessoal, é que dentro dessas áreas de drenagem aqui, qualquer trabalho que você vai desenvolver vai te gerar aí uns 5 dígitos, né, que seria 10 mil ou mais nessa área. Até um caso de um aluno nosso, do Tiago, que ele fez um projeto, um dos mesmos projetos dele, na área de drenagem, né, de uma única rua, tá? Não era nenhum loteamento, né, como ele fala, é uma rua mesmo, né, única, e ele fez o projeto dessa rua e ele faturou 10 mil reais com esse projeto. Então, eu queria até mostrar para vocês, para realmente inspirar vocês, né, dessa possibilidade e realmente mostrar que é possível, com esse conhecimento, né, estando aí presente em comunidades, né, isso aí acelera o seu resultado, né, essas oportunidades aí você pode abraçar e com elas criar a sua renda adicional. Eu me formei em 2015, aquela passada de pente bem rápida que a gente tem na faculdade, e com isso só, né, só com esse pouco que a gente tem na faculdade, eu não tinha segurança, né, para assumir um projeto, para assumir uma coisa maior. Hoje, né, eu tenho minha empresa, né, então eu já tenho alguns projetos de drenagem andando. O meu desafio era fazer um projeto, né, de uma escada hidráulica, de uma saída de um dissipador, que deu problema e estava parado. Aí eu peguei esse projeto, né, comecei a desenvolver, então ele foi aprovado na CETESB e hoje está em execução. Fechei também depois. Foi um projeto de drenagem, né? Nesse caso era de uma rua só. Não era nem um loteamento, que é várias ruas. Era uma rua só, muita coisa simples. Então consegui fechar esse projeto. Só a parte de drenagem eu fechei em 10 mil. Trabalho bem simples, bem rápido. Aí vocês viram, né, pessoal, o exemplo do Tiago, né, que fez esse trabalho, como ele diz aí, bem simples e rápido, né, de uma única rua, né, fazendo o sistema de drenagem da rua, faturou 10 mil reais com esse conhecimento, tá? Então, eu espero que esta aula aqui tenha, além de ter colocado aqui para vocês o passo a passo de dimensionamento da rede de drenagem, que é o que a gente abordou no Excel e mostrei exemplos também no Swim, que também, além do conhecimento técnico, que possa inspirar vocês aí dessas possibilidades, que possa inspirar vocês para atuarem nessa área, né, que, como eu sempre falo para os alunos, é carente de profissionais qualificados, mas ela é repleta aí de demanda orgânica, no caso, crônica no país, porque a gente vê ano após ano sempre acontecendo os problemas, né, sempre tendo aí problemas de inundação, alagamento, transbordamento, então tem muita coisa a ser trabalhada nessa área e nós não temos profissionais ali capacitados, né, em grande escala ainda. Então, é uma oportunidade aí para você ingressar para esse mercado, beleza? Pessoal, eu queria então agradecer a atenção de vocês, né? Lembrá-los aqui, se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like nesse vídeo, ajuda com que esse vídeo seja apresentado para outros profissionais, assim como você. E se você já conhece esses profissionais, já tem contato, clique em compartilhar, manda para eles e, por fim, se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhuma novidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.